Pronto, já estamos conectados. Agora sim, ao vivo. Muito boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o nosso Evangelho online, que acontece todas as segundas-feiras, às 20h30, pelo nosso canal aqui do Instagram, Ângela Esteve 17, e também pela página oficial do Facebook, minha página de trabalho, Ângela Esteve 17. Lembrando que depois esse vídeo, ele fica salvo aqui no IGTV do Instagram, também fica na página do Facebook e vai também para o canal do YouTube, Ângela Esteve 17, onde tem uma playlist de todos os vídeos que são realizados semanalmente aqui pelo nosso canal, assim também como as lives que são realizadas, está tudo aí disponível para vocês, para que a gente possa rever, para que a gente possa também compartilhar, né, com as pessoas. E sejam todos muito bem-vindos, nossa família já se reunindo aqui, né, já quase todo mundo aqui online, e a gente, então, vai começar esse evangelho de hoje, fazendo a nossa prece, pedindo ao nosso amado Jesus que esteja mais uma vez no meio de nós, como sempre está, abençoando cada lar aqui representado, nos inspirando para que nós possamos trazer, através do seu evangelho, a compreensão, o conforto e o lenitivo para os nossos corações, que andam tão necessitados nesses dias. E nós te rogamos, Senhor, sê conosco mais uma vez, porque é em teu nome que nós iniciamos o nosso evangelho desta noite. Graças a Deus e graças a Jesus. Hoje eu coloquei um tema, até no aviso do Facebook ele aparece, eu não coloquei aqui no Instagram porque acabou não dando tempo. E eu coloquei o tema O Progresso da Humanidade. Eu me sentei hoje para pedir a espiritualidade que me inspirasse para saber o que é que eu poderia dizer. Diante de tanta dor, diante de tanto luto que a gente está assistindo, e por mais compreensão que a gente tenha, é claro que a dor existe, né? Hoje a gente recebeu a notícia de uma amiga muito querida, de muitos anos, que fez a sua passagem, também estava hospitalizada, estava com Covid e hoje veio a óbito. Uma pessoa muito querida do meu coração. A Elvira, mãe da Luana e do Daniel, a quem a gente vai depois, a ela e a todos os nossos entes queridos, nós vamos fazer uma oração. E eu fiquei muito pensativa hoje a respeito disso. Porque nós sabemos, né, que os instantes que nós estamos vivendo não são momentos muito fáceis. Por mais entendimento que a gente tenha, a perda de uma mãe, de um filho, de uma tia, de um primo, seja lá de quem for, causa em nós uma comoção muito grande. Causa em nós. Apesar da gente saber da necessidade que existe dessa passagem, porque, vejamos, a primeira coisa que nós podemos perceber desde o momento em que nós saímos do útero materno é que uma hora a gente vai desencarnar, a gente vai perder esse corpo físico. Isso é uma certeza. Isso todas as pessoas vão fazer essa passagem. Todas. Ninguém vai viver aqui para sempre. Né? Até porque as células que estão no nosso corpo, que nos servem, né, de instrumento do espírito, do ser pensante, chega a um ponto que não poderia mais se reproduzir. Então, isso é fato.
Isso é fato. O problema é que o nosso entendimento a respeito da vida ainda é muito tosco. E é por isso que nós sofremos tanto. E por isso eu fui procurar no Evangelho, né? E o Evangelho hoje me trouxe essa passagem. Quando Jesus ele fala uma frase que mostra para nós o quanto que é instável, quanto que é mutável essa vida na matéria, no plano transitório em que nós vivemos. Como é tudo tão transitório. Então, entabular uma conversa com Jesus Cristo, um espírito altamente evoluído, com o povo daquela época, fazia com que ele fosse buscar meios para poder entabular essa conversa. E o meio melhor que foi encontrado foram as parábolas. E Jesus, em momento nenhum, momento algum, ele deixava uma oportunidade de passar algum ensinamento. E ele andando, então, no meio da multidão, apontou com o dedo em riste para os suntuosos templos que existiam na época, bem como para os palácios, e disse a seguinte frase: vê estas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E as pessoas ficavam, naquela época, pensando que poderia haver uma guerra, domínio de outros povos. Mas, na realidade, o que Jesus estava querendo passar de mensagem é que não, num mundo transitório como é a Terra, e que o progresso é uma lei poderosa, né, dos céus para nós, sempre vai complementar tudo que já existe. E para que a gente complemente o que já se fez, é preciso mudança. Então, tudo vai sofrer uma mudança. E é o que está acontecendo hoje. E não é uma verdade o que Jesus falou? Tudo iria passar. Tudo passa, inclusive essa nossa encarnação passa. O problema é que a gente tem um apego muito grande com tudo isso. O nosso espírito ainda não conseguiu apreender, né, que a matéria serve para esse ser imortal se manifestar. Como se usa uma caneta. Até o dia que a carga acaba. Assim é o nosso corpo físico. Tá, mas, Ângela, e os sentimentos? À medida em que eu vou entendendo essa transitoriedade e eu aceito essa transitoriedade, a gente passa, então, a querer entender da espiritualidade, que é o que pouco se procura saber. E é por isso que se sofre tanto. Porque nada vai permanecer. Como o próprio Cristo disse, qual a construção que vai suportar a ação do tempo? O próprio deserto do Saara, né, se a gente for pensar, ele é um esqueleto de um antigo mar. A própria areia que compôs toda aquela vastidão tórrida lá, antes eram montanhas. Montanhas de pedra. As próprias pirâmides do Egito não estão lá sofrendo a ação dos ventos invisíveis e já não estão já ficando carcomidas? O que dizer, então, das mais velhas civilizações da Terra? A mais velha que a gente tem, que eram dois grandes continentes, que era a Lemúria e a Atlântida, onde estão? O próprio Império Romano, os Césares, tudo aquilo, onde está tudo isso? Tudo isso não mudou? Isso é o progresso. Porque se ficasse infinitamente tudo ali da mesma forma, nós não progrediríamos.
E se hoje nós estamos passando por modificações, por mudanças, por momentos drásticos, é porque há necessidade de progresso. O mundo, como está organizado hoje, socialmente, politicamente, economicamente, já está velho. Há uma necessidade de mudança. E essa o que está acontecendo hoje é justamente o momento em que tem que desestabilizar tudo aquilo que já existe para poder criar um novo. E as modificações, elas vão acontecer nas nossas ideias também, nos nossos pensamentos, na nossa visão de ciência e religião. Tudo que se enquadra na ordem transitória. Tudo sofre. Tudo obedece à lei de Lavoisier, né? A famosa lei. Nada se acaba, tudo se transforma. Tudo se transforma. E tudo se transforma para melhor. Por quê? Porque o feitor dessas leis, o criador dessas leis, é o próprio Deus. Todo-poderoso, soberano. Então, vira e mexe a Terra, como todos os planetas, sofrem momentos de empuxo evolutivo. E é isso que a gente está vivendo. O problema é que tem muita gente que está desesperando por isso. A tristeza, a gente sentir, muitas vezes, a questão da passagem de uma pessoa, é normal. Mas tem gente que está se tornando até violento nas suas postagens e xinga e fala, e a gente tem que pensar um pouco nisso. Porque a pessoa que se revolta, ela mostra que ela não tem a menor intimidade com o seu Criador. E acha que está tudo aqui perdido. E por que ela se comporta desse jeito? Por falta de conhecimento. Jesus mostrava aquelas construções ideológicas pela forma como eles entendiam a lei de Deus naquela época, mas hoje, com a evolução, a gente tem que entender de uma forma diferente. O tempo já passou, o pensamento humano já evoluiu. Jesus mesmo, já naquela época, veio dar um empuxo na Terra, dando continuidade às leis, à obra que Moisés trouxe. Ele já deu uma amplitude do pensamento já naquela época. E hoje, com o conhecimento, né, da própria física quântica, da espiritualidade, com o advento do espiritismo, da mediunidade, quantas coisas, quantas informações já não têm sido trazidas para nós, principalmente nesses últimos 2 séculos. E nós ainda nos comportamos como se vivêssemos ainda lá em Roma. Tendo o mesmo comportamento de desespero. E Jesus já naquela época disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque é a ignorância da realidade espiritual que é a causa de tanto sofrimento no mundo. Esse é que é o problema. É muita ignorância. O próprio Jesus, na época, viveu o drama da morte. E ele ainda profetizou isso. Ele profetizou antes que tudo acontecesse, ele ainda disse o que iria acontecer. E não se lamentou em momento nenhum. Ele tinha plena certeza do seu papel como homem encarnado no planeta, da sua responsabilidade, da sua tarefa e do momento de sair desse cenário. Ele sabia o que ele estava deixando. E para confirmar tudo isso ainda,
ele ressuscita, ele vem ter com as pessoas, mesmo depois de ter passado pelo limiar do túmulo. E ele provou que a morte não existe. Por que a gente ainda chora tanto isso? Por que a gente chora e se revolta? Porque chorar é normal, porque a gente sente, vai sentir falta. Na realidade, a gente chora não é nem por quem vai, a gente chora é pela gente mesmo. A gente chora é pela gente. Porque se a gente tivesse a consciência realmente dessa transição do espírito para o mundo espiritual, a gente era mais forte para deixar aquele que está indo mais forte. Mas a gente age exatamente o contrário. Nós, depois de mais de 2000 anos, ainda nos revoltamos quando alguém próximo retorna à vida espiritual. Nos comportamos ainda na existência física como se só houvesse essa vida aqui na matéria. Como se Deus fosse um grande vingador por nos conceder novas chances de progresso espiritual. Nós lamentamos, ficamos inconformados com a suposta perda da pessoa, porque ninguém perde ninguém. Corações que se amam verdadeiramente jamais se afastarão. Jamais se afastarão. Porque, embora a gente chore, a gente está chorando em cima do nosso egoísmo, de querer reter o outro perto. Mas nós não temos o processo todo na mão. Fica a pergunta: onde é que você estava antes de estar aqui nessa vida? Onde que você estava, por exemplo, em 1920, 1930, 1890? Onde você estava? Ou você ainda continua achando que você foi criado no momento que esse corpo foi criado? E o recém-nascido que está chegando aí, das crianças que estão nascendo, acha que vem de onde? Essa inteligência toda, que já nasce já sabendo mexer no celular, em tudo. De onde que eles vêm? A gente ainda se comporta como crianças espirituais. Por isso esse desespero que a gente vê. Porque eles já existiam antes. Nós já existíamos antes. A única coisa que a gente está fazendo é trocar de veste. Estamos deixando um período de escola. Depois retornaremos de novo. Então, nós não choramos porque o outro deixou o corpo físico. Não, porque essa experiência é dele ou dela, não é nossa. A gente chora porque nós queremos a pessoa aqui. Nós choramos porque nós somos egoístas. E mesmo que, às vezes, sabendo que a pessoa tem a necessidade de realizar as suas experiências no plano espiritual, a gente quer reter. Choramos porque a gente vai ter que se adaptar a uma nova vida sem aquela cadeira vazia. Sem aquela pessoa que fazia coisas para nós. E agora, como que eu vou viver? Porque a gente vai ter que se adaptar a uma nova vida, porque a gente estava dependente do outro. Então, no fundo, se a gente fizer uma análise fria, a gente vai ver que a gente chora por nós. Você não está preocupado, será? Como é que será que está a pessoa no plano espiritual? Será que ela está bem? Não, a gente chora por nós. Nós ainda somos muito egoístas. Porque se a gente se diz realmente cristão e que acredita em tudo que Jesus falou e que acredita em Deus, como que a gente vai duvidar que Deus não está olhando por aquele ser que é amado por nós? Se é amado por nós e é amado primeiro por Deus. Por que a gente ainda tem tanta dúvida? São essas perguntas que nós precisamos entender.
Porque a gente, quando vai tendo essas respostas interiores, nós passamos a aceitar. E essa aceitação é que vai trazer a tranquilidade de saber que ninguém está perdido. E aí o que a gente vai fazer? A gente muda a postura. Em vez de ficar chorando sobre o corpo morto, nós vamos procurar nos fortalecer para dar força para o outro que está fazendo a sua passagem. Porque a gente volta para casa e a vida aqui continua igual. O outro vai se adaptar a uma nova vida. Vai fazer uma readaptação. Imaginemos, por exemplo, que você tem uma pessoa muito querida sua, um filho ou um parente, alguém, que vá fazer um intercâmbio no exterior. Como que a gente se comporta quando a pessoa vai lá para o exterior para fazer o intercâmbio? A gente não procura cooperar, dar tudo de bom ou do melhor, vai acompanhar lá no aeroporto, algumas lágrimas, claro, porque vai ficar um pouquinho separado, mas depois a pessoa vai se instalar e a gente vai ficar todo dia ligando, chorando? Você sabe que a pessoa tem que estudar, você sabe que a pessoa tem coisas para fazer. O que você vai fazer? Você vai dar forças. Você vai dar força para a pessoa. E não ficar choramingando aqui. E você sabe que mais dia, menos dia, ou você vai até ela, ou ela vem até você. Digamos que a nossa passagem para outra dimensão é como um intercâmbio. Simplesmente aquele ser que estava do nosso lado, aqui encarnado, foi fazer a sua viagem. Então, qual é a nossa postura espiritual diante disso? A gente vai ficar chateado que não vai estar com a pessoa ali todo dia? Vai. Mas a gente sabe que é para o bem dela. Sabe disso. Porque quem sabe o que é bom para nós é Deus. Nem nós sabemos o que é bom para nós. Nós não temos a lembrança e nem o nosso processo todo na mão para entender como que está a nossa evolução espiritual. As informações que nós temos ainda são muito poucas. Então, nós precisamos confiar, sim. Confiar de que nós já tínhamos a nossa vida já existia antes dessa matéria. Ela está aqui nesse momento. E na hora da mudança, ela vai continuar existindo. E amanhã ou depois a gente vai pegar um avião de volta, que é outro corpo físico, e vamos voltar para cá. Esse é o processo. A gente precisa começar a usar da nossa potencialidade intelectual, de raciocínio, do pensamento, para ir compreendendo as coisas, como é que funciona a vida espiritual. É preciso ampliar o nosso entendimento. Se esse entendimento de que o espírito imortal não morre, nunca, nós ainda estaremos presos à infância espiritual. E aí, de que valeu o exemplo do mestre? Se ele mesmo rompeu a barreira do túmulo, provando para todos nós de que a vida continuava sempre, que continua sempre. Portanto, meus amigos, não nos apeguemos, né, a nada no mundo. E nem a situação nenhuma, porque tudo isso aqui é transitório. Tudo vai passar. De bom, de ruim. Se nós considerarmos a eternidade da alma e o progresso sem limites, a gente vai ver que aqui é um dia na eternidade. Espaço-tempo é diferente fora da matéria. Vocês veem que, às vezes, a gente cai num soninho de nada, de 10 minutos, e, às vezes, sonha tanta coisa e vê tanta coisa. E, às vezes, o nosso espírito, quando aceita essa transição, quando aceita, a gente se prepara, muitas vezes, a própria espiritualidade superior que nos comanda a vida,
nos dá muitas vezes oportunidade que nesses momentos em que a gente dorme, que a gente desprende da matéria, que a gente encontre com aquele ser querido. Isso já aconteceu comigo, com pessoas que eu conheci aqui, que desencarnaram e eu tive o prazer de encontrar em sonho e de conversar com a pessoa. E isso é possível, sim, para qualquer um. Ninguém é especial nesse sentido. Ninguém. Mas, para que isso aconteça, nós precisamos arrumar o nosso sentimento, arrumar a nossa casa mental. Agora, se a pessoa fica na revolta, se fica só chorando, imagina que o outro está lá viajando, fazendo a passagem, vai ter que se readaptar num mundo diferente e ficar recebendo essas vibrações de tanto choro. Vocês acham, sinceramente, que o nosso Pai, o nosso Criador, iria abandonar qualquer criatura sua? Isso é ter uma visão muito tacanha da vida. Já não serve mais para 2021. Não serve mais. Hoje, até as crianças pequenas, que estão pequenininhas, falam de várias vidas, falam de encarnação. Nós já somos espiritualmente maduros o suficiente para entender isso. Portanto, não vamos ficar apegados a nada. Tudo que existe aqui no plano material, nesse universo tridimensional que é a nossa Terra, é para o uso do nosso espírito imortal, para a nossa administração. São ferramentas que nós utilizamos. Porque a coisa que é certa hoje, amanhã já vai estar desprovida de qualquer valor. E todo mundo aqui já tem experiência para ver isso. Coisa que é certa hoje, amanhã não tem nenhum valor que vai garantir a vivência disso. Mesmo situações que você pensa que são para sempre, casamento para sempre, tudo para sempre, não tem isso. O que existe para sempre é a nossa vida. A vida a gente tem uma só. Que a gente vai crescendo a cada existência que nós vamos viver. Então, uma existência aqui na Terra, seja lá de quanto tempo for, é apenas uma existência. E a gente tem que passar por isso, passar por essa experiência aqui na Terra e prosseguir aprendendo sempre, andando sempre para frente. Então, é muito importante que a gente tenha esse entendimento, que a gente não julgue nada e nem ninguém, que a gente vive uma vida sem esse julgamento, porque as coisas que hoje, até ideias que hoje já não servem mais para nós, ainda é um bom prato para outras pessoas. Então, a gente não só veio trazer essa palavra hoje para que haja esse entendimento, para que, com a satisfação da razão, o coração, ele vai se aquietando, ele vai se ajustando neste concerto. Então, ao fazer isso, esse entendimento, tudo muda. A nossa visão muda. O nosso sentimento muda, o nosso coração se internece diante da grandeza divina. De que tudo, absolutamente tudo está certo como está. Que o que é aparente nesse mundo, que a gente fala coitado, morreu, por que coitado? A pessoa terminou a sua lição. Só isso. Por que coitado? Não tem ninguém coitado. Senão a gente vai colocar Deus em que patamar de julgamento? Não existe isso. Nós temos que ser humildes. Humildes na boa posição que nós desfrutamos hoje. No mundo, na vida. Porque nós não somos donos de nada. E humilde não significa ser pobre. Humilde significa as pessoas entenderem que nós não somos maiores e nem menores do que ninguém.
Isso é a posição de humildade. E hoje, com essa pandemia, isso está sendo mostrado e ficando muito claro. Porque o vírus não respeita a idade, não respeita sexo, não respeita a posição social, não respeita absolutamente nada. Absolutamente nada. Cada um de nós carregamos a nossa história, que não começou na data do seu nascimento, começou bem antes. Aqui a gente está vivendo um capítulo de uma série que já vem vindo já de muito tempo. E depois a gente vai continuar essa série. A gente vai continuar com uma nova roupagem. Essa é a grandeza e a beleza da vida. E nós todos somos filhos do mesmo Pai, com os mesmos direitos e os mesmos deveres. Fazemos parte do próprio Criador. O Criador e nós somos um. Portanto, vamos deixar de lado essa arrogância de querer saber mais do que Deus. Por que Deus fez isso? Se nós já fizemos algumas construções no curso da vida, não vamos alimentar a vaidade. Porque a vida pode mudar a qualquer momento, a qualquer hora. O que hoje está aqui presente pode ser que amanhã não esteja mais. Por isso, como disse o nosso mestre, né? Busque antes o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que é buscar o reino de Deus? É procurar nos equilibrar no nosso coração, no nosso sentimento e no nosso entendimento. Isso é buscar o reino de Deus. E com esse entendimento, com esse equilíbrio, a gente conquista as outras coisas. Nós somos co-criadores com o Pai. Então, não vamos julgar aquilo que a nossa pequena inteligência ainda não consegue compreender. Então, vamos parar de ser agressivos, inclusive nas redes sociais. Tem gente que xinga essa não sei quanto de doença, que não sei o quê, porque está levando... Vamos nos comportar realmente como filhos de Deus. Tem gente que está passando dos limites do razoável em relação a isso. A gente entende a dor é para todos, e todos estamos passando por isso, mas vamos passar por isso com dignidade. Com dignidade. Sabedores de que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a onisciência do nosso Pai. Então, é preciso chamar, sim, as pessoas às falas, à fé, porque parece que fica tudo adormecido nesses momentos. E é justamente no momento da prova que nós precisamos estar com toda aquela teoria que a gente desenvolveu durante os séculos na prática. Eu sei que não é fácil. Não é fácil para ninguém. Eu também estou encarnada aqui. Mas nós precisamos, mais do que nunca, ser a voz que leva o conforto, ser a voz que coloque a pessoa novamente no seu prumo. A gente não pode se calar. Nós temos que ter a nossa fé viva, sabendo de que ninguém recebe o que não merece. E o merecimento não é castigo aqui, não. É lição. Lembre-se, Deus não castiga ninguém. Deus nos educa. Os nossos processos aqui nesse planeta é de educação. E muitas vezes o desencarne é providencial para aquele espírito. Você não sabe a história toda passada. Mas era tão jovem. Mas às vezes é providencial, porque talvez esta encarnação ele poderia comprometer séculos lá na frente. Muitas vezes é providencial, porque esse espírito escolheu esse momento para viver essa experiência, para se livrar
de pesos de consciência que tem carregado há séculos e séculos. Porque a história da humanidade sempre foi de guerras e de morte. Muitos espíritos solicitaram não só espíritos deste planeta Terra, mas de planetas vizinhos que estão na mesma condição que a Terra, pediram a oportunidade da encarnação para passar por determinadas provações, no caso, até a própria doença, para poder se livrarem dos seus pesos de consciência. Então, nós não temos condição de julgar. Só quem tem condição de saber tudo isso é aquele que nos criou. E, às vezes, para aquele espírito, é uma bênção ele desencarnar agora para retornar daqui 20, 30 anos para realizar trabalhos que a nova Terra precisa. A gente não sabe qual é o planejamento de cada um. Então, o que nós temos, qual é a nossa parte no processo? Cuidar desse instrumento precioso que nós temos aqui, que é o nosso corpo físico, que é a nossa ferramenta, com consciência desperta. Sabedores que em algum momento a gente vai ter que devolver ele para a natureza. Então, que a gente faça bom uso, sim. Que a gente tome os cuidados que tem que cuidar. Que todo mundo aqui já sabe quais são os cuidados. A gente está vivendo ainda um momento de fase muito complicada aqui no Brasil, em São Paulo, da onde a gente está falando. Vamos respeitar isso. Se está sendo pedido para procurar ficar em casa, procure ficar em casa. Faça a sua parte da cidadania, coopere com as coisas. E enquanto o dia não chega da gente devolver o nosso corpo para a terra, para a natureza, vamos fazer o melhor que tiver ao nosso alcance. Existe um espaço entre nascer e morrer. E o importante dessa vida não é agora, quando a pessoa está deixando a terra, como a minha amiga querida deixou. O melhor momento dela não é essa, mas foi a vida que ela teve. A pessoa maravilhosa que ela foi. E que ainda é. É isso que ela está levando. E é isso que a gente tem que entender. E com certeza, e disso eu não tenho dúvida, a gente vai se encontrar mais lá na frente. Tenho certeza disso. E eu espero que vocês tenham também. E passem isso para as pessoas que estão próximos de vocês. Principalmente a quem está desesperado, para que tenha o entendimento. O nosso coração só se acalma quando a nossa razão está satisfeita. Então, vamos ter esse entendimento. Tem algumas pessoas que escreveram algumas coisas aqui. Deixa eu ver. Gisele, Ângela, quando você fala de transição, a gente nesta encarnação vai ver essa mudança? Olha, completa, eu pelo menos acredito que completa não. A mudança já começou, já está mudando. Gradual e lentamente. Mas a mudança mesmo, segundo o nosso instrutor Emmanuel, através do Chico Xavier, ela começa a aparecer na Terra um mundo de regeneração por volta de 2050, 57. Ou seja, esta leva de espíritos que estão chegando agora, que estão reencarnando do ano 2000 para cá, deve estar agora na faixa de 20, 21 anos, que são os jovens de agora, muitos deles já darão início nisso. Daqui uns 10 anos, eles estarão naquela fase maior de realização. Né? E depois vem os que estão reencarnando de 2010 e de agora, de 2021, que estão nascendo 2020, 2021, que são os pós-pandemia. Então, esses espíritos a gente percebe pelo próprio comportamento das crianças, né? A gente vê que realmente já é bem
bem diferente, né, o entendimento delas, da vida, da sociedade, e tudo será reestruturado. Sistema econômico, social, educacional, tudo precisa ser revisto. Relacional, inclusive, né, das pessoas. Depois tem uma outra pergunta aqui: passar dificuldades sérias nessa vida seria um tipo de aprendizado, de evolução sempre? Olha, as dificuldades, elas vão existir para nós no mundo de regeneração sempre. Por quê? Porque está de acordo com o nosso grau de entendimento espiritual, né? Agora, existem questões que a gente chama de questões kármicas, que são aquelas que são consequências do episódio da série anterior, que a gente causou, então, que a gente tem que consertar, porque aqui, assim, tudo que a gente desconcerta, a gente tem que consertar. Porque a lei de causa e efeito, ela é para todos indistintamente. Então, na realidade, não é que Deus te coloca o problema. Quem gera o problema somos nós. Sempre é assim. Nós somos os co-criadores. Então, todas as dificuldades que nós enfrentamos hoje, em algum momento, foi uma semente que nós lançamos no solo da vida. Algumas são expiações, outras são provações, porque às vezes a gente aprende tanto, né? E a gente se coloca numa condição tal que a vida vem, e olha, gente, a vida vem e dá aquelas chamadas assim, que é para ver se você realmente aprendeu a lição. Então, neste mundo aqui, na Terra, nesse nível que nós estamos, as dificuldades sérias são para todos. São para todos, porque nós estamos dentro de um nível mediano de compreensão da vida. Alguns vão passar em determinadas áreas, alguns serão na área afetiva, outros serão na área financeira, outros serão com questões com problemas físicos. Então, cada um dentro de uma área vai enfrentar. A dificuldade, eu chamo sempre daquela lição de casa que nós trouxemos para fazer aqui. É a nossa lição de casa. Não é nenhum castigo. Deus, a gente vai ter sempre lição de casa, de acordo com aquilo que a gente promover. Porque se a lei de causa e efeito, ela é autorregulatória. Na medida em que você também trabalha pelo bem, isso também é gerado. Então, você também recebe as facilidades. Se você quer ter facilidade, trabalhe para o bem, para o seu e para quem está próximo, e para o próximo. Essa é a lei, a grande lei de causa e efeito. Então, nós podemos gerar dharmas também. Muitas vezes você investiu em alguma coisa nessa vida e não recebeu a devolutiva daquela situação, daquela pessoa, ou daquela família, ou seja lá o que for. Mas você recebe depois por outras mãos. Então, a vida faz a devolutiva. Sempre. Tanto do bem, quanto do que a gente julga que é mal. Porque, na realidade, o mal ele só existe quando nós deixamos de praticar o bem. Ele é a ausência do bem. Então, aí o que vai acontecer? Vai ter essa regulação. Mas é sempre um ato de amor do Criador para a sua criatura. É sempre a oportunidade que Deus dá para nós da gente refazer o caminho. Sempre. Ah, mas a pessoa morreu, desencarnou. Ótimo. Agora ela vai ter a chance de rever até onde que ela foi nessa caminhada e programar uma nova encarnação. Todos nós temos essa oportunidade. Essa oportunidade faz parte do processo das leis divinas. Por isso que quanto mais a gente vai entendendo a natureza de Deus, mais o nosso amor, a nossa fé, a nossa confiança em Deus vai aumentando. Porque a gente vê a grandeza dessa mente criadora, que fez tudo muito perfeito. Muito perfeito. Lembrando sempre que por mais que a gente tenha se equivocado
na nossa senda evolutiva, seja em outras vidas ou mesmo nessa vida. Deus não quer a morte do pecador, como disse Jesus, e sim do pecado. Então, ele vai estar sempre olhando por nós, não vai ter vingança nenhuma, ele vai dar uma chance de a gente refazer o caminho. Porque a justiça divina é uma justiça com misericórdia. E a justiça com misericórdia é sempre dar a chance para aquele que errou de acertar de novo, quantas vezes sejam necessárias. Há quantas encarnações nós estamos tendo, às vezes, alguns comportamentos que só agora a gente está conseguindo mudar. Não é mesmo? Numa passagem do livro Há 2000 anos, que fala do encontro do espírito de Emmanuel, na época, senador Públio Lentulus, Jesus pergunta: você quer me seguir agora ou daqui 1000 anos? Infelizmente, ele esperou os 1000 anos, mas teve depois uma existência bem, bem difícil. E é assim. E é o que eu sempre falo: Deus não tem pressa, porque Ele é eterno. Quem tem que ter, né, essa pressa, digamos assim, entre aspas, né, de procurar se melhorar, de procurar o conhecimento, de procurar viver uma vida mais dentro dessa compreensão espiritual, somos nós. É responsabilidade de cada um. É responsabilidade individual de cada um de nós. É procurar esse entendimento, esse crescimento. Se quem estiver perto vier junto, ótimo. Se não, a gente tem que fazer, porque na hora da gente voltar para casa e ir lá para outra dimensão, a gente vai fazer a jornada sozinhos. Como sozinhos viemos para cá. E eu espero, sinceramente, que essa nossa conversa de hoje, isso tudo que eu passei para vocês serviu muito para mim no dia de hoje, que me deu um alento para o meu coração, que me deixou mais calma também, porque a gente também está vivendo aqui. Estamos todos vivendo a mesma experiência. E como serviu para mim essa leitura, como serviu para mim esse ensinamento, eu resolvi trazer a público aqui para vocês, para que sirva para vocês, para que sirva para aquela pessoa que você conhece, que perdeu um ente querido. E lembrar que a gente não perde ninguém. Eu nem gosto dessa palavra, né? Que está tão ainda em voga, a gente não perde. Os corações que se amam estão sempre perto, estão sempre unidos pelo amor. Então, leve isso através desse evangelho de hoje aqui, lá no YouTube, eu vou colocar daqui a pouquinho, eu vou subir o vídeo para lá, e coloque para as pessoas. O mundo precisa desse entendimento. Para que a gente está passando pela dificuldade, estamos, mas vamos sofrer menos. Não precisa sofrer tanto. Já é um mérito quando a espiritualidade traz todos esses ensinamentos, justamente sempre a providência divina funcionando para tirar o homem do sofrimento. E eu separei uma prece que é de autoria de André Luiz, uma prece muito linda, que é a prece pelos desencarnados, André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. É a prece que eu vou convidar todos vocês a fazerem junto comigo, para que a gente faça para todos, né, todas as pessoas que estão desencarnando e também para aquelas que estão se separando momentaneamente dos seus entes queridos, que a gente sabe que é bem doloroso isso. Então, nós vamos fechar os nossos olhos. Eu vou ter que ler aqui, porque não decorei, mas é com o coração muito, muito cheio de amor, muito mesmo, é que a gente vai se elevando, vai elevando o nosso mental, o nosso pensamento, até as zonas mais superiores da vida. Vamos deixando as nossas preocupações do dia a dia aqui na Terra,
para que a gente possa entrar em contato com o mais íntimo do nosso ser. Nesse íntimo do nosso ser é aonde reside a força da vida, é aonde reside o nosso Criador, o reino de Deus que está dentro de nós. Que nós possamos nos encontrar nesse instante e pedir ao nosso Pai. E vamos conversar com Ele, dizendo: Pai, ao longo da vida, fui devolvendo a Ti muitos daqueles que amei, um a um. Às vezes os mais idosos, às vezes os mais jovens, foram retornando para casa, deixando para trás saudades que até hoje me é difícil suportar. Flores que trocastes de jardim, deixando em seu lugar o silêncio e a solidão. Hoje eu quero pedir por eles. A todos que de uma forma ou outra estiveram ligados a mim nesta encarnação, para que os abençoe e guarde, a fim de que encontrem paz e serenidade no mundo espiritual. Muitos deles, Senhor, não obstante o coração generoso, afastaram-se do corpo através de enfermidades dolorosas e incuráveis que lhes minaram as forças até o final, deixando na memória de todos o exemplo da coragem e da fé em teus desígnios, sem esmorecimento. Outros, Senhor, desiludidos com as provas que lhes cabiam na derradeira existência, não suportaram e sucumbiram, afastando-se da carne pelo suicídio ou pelas drogas, arcando assim com o agravamento dos débitos que lhes diziam respeito e, por isso mesmo, infinitamente mais infelizes que antes. Representaram muito para mim. Para alguns eu pude dizer te amo, para outros não. No entanto, pela importância que tiveram em minha vida, o meu amor há de lhe ser carinho constante no além, porque acredito que nada se desfaz com a morte do corpo. Pelo contrário, se fortalece. Que hoje eu possa levar a todos eles o meu pensamento de ternura e gratidão, para que saibam, estejam onde estiverem, que não estão esquecidos na terra, habitando em minha lembrança, em meu coração, com a mesma força e a mesma sinceridade de antes. Assim seja. Que Jesus possa abençoar a todos eles e a todos os nossos irmãos de humanidade que atravessaram nesses últimos tempos e até o dia de hoje os portais da outra dimensão. Que eles possam receber essa fortificação, que o grupo de samaritanos que trabalha junto à terra seja fortificado para que possa receber todos eles. E nós pedimos licença, Senhor, para pedir para todos os nossos irmãos de humanidade, aqueles que se encontram lutando pela vida nos hospitais, por aqueles que andam desesperados, por aqueles que andam desconsolados. Ó Senhor, ilumina os seus espíritos. Ilumina também a cada um de nós, os nossos lares, abençoando esses copos com água, que são colocados aqui com tantos pedidos que nós sabemos estão sendo ouvidos, como sempre são ouvidos pelo seu coração amoroso. E nós agradecemos. Agradecemos imensamente essa oportunidade que nos é oferecida de estarmos aqui, reunidos mais uma vez, e que a sua presença se faça no nosso coração, hoje e para todo sempre, onde quer que nós estejamos, em que plano seja que nós estejamos, que o nosso coração esteja sempre junto do seu. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E muito obrigado a todos vocês que ficaram aí até o final desse evangelho. Desculpa a emoção, mas, né, todo mundo aqui é humano, graças a Deus que a gente tem emoção, né? Que o nosso coração vibre esse amor.
eu vou copiar essa prece e eu vou, na hora que liberar esse vídeo aqui para o IGTV e também lá no YouTube, eu vou colocar essa prece para vocês, porque eu achei assim que ela vem de encontro realmente aos nossos sentimentos e ao nosso coração. Tá bom, gente? Muito, muito obrigada por tudo, tá? Quero agradecer sempre essa presença constante de vocês, né? Esse apoio e, se possível, compartilhe esse evangelho. Seja aqui pelo Instagram, ou então entra lá no YouTube, Ângela Esteve 17. Se inscreve no canal, dá o seu like e compartilhe com as pessoas que a gente sabe que precisam. Nosso trabalho aqui é feito com muito amor, com muito carinho, para divulgar os ensinamentos da espiritualidade à luz do nosso mestre amado Jesus. Uma boa noite para vocês, uma ótima semana e segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aqui reunidos mais uma vez. Um grande beijo.